Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento, aquela que não vem do mundo, mas que brota diretamente do trono da graça de Deus, comece a inundar o seu coração neste exato momento. Respire fundo, não importa o quão agitada tenha sido a sua noite, ou o quão ansioso o seu coração esteja pelas horas que virão, neste novo dia. Aqui, agora, neste instante sagrado, você está na presença do Altíssimo. Permita-se sentir essa verdade. Não é uma força, não é uma obrigação, mas um convite amoroso do Pai. Ele te chama para um lugar de descanso, para um oásis de tranquilidade, em meio ao deserto das suas preocupações. Sinta o ar encher os seus pulmões, e ao expirar, entregue, solte, libere o peso que você carrega nos ombros, a tensão na sua mente, a angústia que talvez nem tenha nome, mas que aperta o seu peito. O Senhor está aqui. Ele não está distante, ele não é um Deus alheio às suas lutas. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é o seu Pai, e o coração dele se inclina para ouvir o sussurro da sua alma. Neste amanhecer, ele te acolhe com braços do amor eterno e nos convida a mergulhar juntos nas águas profundas e curativas de sua palavra, especificamente nas verdades contidas no Salmo de número 41, uma canção de Davi, que ecoa através dos séculos, para encontrar o seu coração, com uma promessa e um consolo feito sob medida para a sua vida. O Espírito Santo nos guia a iniciar esta jornada de oração, com uma bem-aventurança, uma declaração de felicidade e favor divinos, que talvez soe contraintuitiva para o mundo, mas que é a própria essência do reino de Deus. O salmista, inspirado por Deus, proclama: bem-aventurado é aquele que atende ao necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. Sinta o poder dessa promessa. Pare por um instante e reflita sobre ela. A felicidade, a bênção, a proteção de Deus não estão condicionadas à sua força, à sua perfeição ou à ausência de problemas. Pelo contrário, ela está ligada à sua capacidade de olhar para o lado e enxergar a dor do outro. Quem é o necessitado, o pobre, o fraco, a quem o Salmo se refere? Sim, pode ser aquele que tem fome de pão, mas é também aquele que tem fome de esperança. Pode ser aquele que não tem um teto, mas é também aquele cujo lar está desmoronando por dentro. O necessitado é o seu colega de trabalho que sorri por fora, mas chora por dentro. É o amigo que se afastou, mergulhado em uma tristeza que ele não sabe como expressar. É o familiar que te feriu, porque ele mesmo está profundamente ferido. E, sejamos honestos, muitas vezes, o necessitado somos nós mesmos com nossa alma, clamando por socorro, com nosso espírito enfraquecido pela batalha. Atender ao necessitado é ter um coração de misericórdia. É oferecer uma palavra de ânimo, um ouvido atento, uma oração sincera, um gesto de compaixão que diz: eu vejo você. Você não está sozinho. E a promessa de Deus para você, que escolhe viver assim, que escolhe sair do seu próprio casulo de dor para tocar a dor do outro, é extraordinária. O Senhor o livrará no dia do mal. Que promessa poderosa! Para começar o dia do mal virá. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. O dia da angústia, da má notícia, da dificuldade financeira, da enfermidade, da traição, ele bate à porta de todos. Mas para a boca, que tem um coração segundo o coração de Deus, um coração compassivo, a promessa é de livramento. Deus não promete que você não entrará na fornalha, mas ele promete que andará com você lá dentro e te tirará de lá sem cheiro de fumaça. Ele não promete que o mar não se agitará, mas promete abrir um caminho seguro no meio dele. Para Voca Passer, creia nesta palavra. Receba esta promessa para o seu dia hoje. Qualquer que seja o dia do mal que você tema ou que já esteja enfrentando, o seu livramento já foi decretado pelo céu, por causa da sua semente de amor e misericórdia. A promessa continua se aprofundando como um bálsamo suave sobre as feridas da alma. O salmo prossegue: o Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Olhe para a riqueza desses detalhes. Proteção, preservação da vida, felicidade na terra. Esse não é uma promessa de uma vida sem lutas, mas de uma vida com propósito e com a bênção de Deus, mesmo em meio às lutas. Ele te protegerá. Imagine um escudo invisível, mas impenetrável, forjado pelo próprio Deus, ao seu redor. Este escudo desvia as setas inflamadas do maligno, as palavras de maldição, os planos de quem te quer mal. Ele preservará a sua vida. Isso fala de longevidade, de propósito,
de completar a carreira que Ele te propôs. Sua vida é preciosa para Deus, e Ele aguarda com um zelo de pai. Ele o fará feliz na terra. A felicidade que vem de Deus não depende de circunstâncias. É uma alegria que brota da certeza da sua presença, da segurança da seu amor, da esperança da sua salvação. É poder sorrir com a alma mesmo quando o rosto está banhado em lágrimas, porque você sabe em quem tem crido. E a promessa final neste trecho é um alívio para o coração aflito, e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Talvez você se sinta cercado, talvez haja pessoas que se levantam contra você, que torcem pela sua queda, que te caluniam e desejam o seu mal. Ouça com atenção. Deus não vai te entregar. A vontade deles não prevalecerá sobre a vontade de Deus para a sua vida. Eles podem até tentar, podem se levantar, mas a palavra final pertence ao Senhor dos Exércitos, e Ele decretou a sua vitória. Descanse nesta verdade. Acalme o seu coração. Você não está à mercê da vontade de homens. Você está na palma da mão de Deus. E então, o salmista nos mostra a ternura do cuidado de Deus nos momentos de maior fragilidade humana. O Senhor o susterá no leito da enfermidade e o restaurará da sua doença. Que imagem poderosa e íntima. Deus, o Criador do universo, se inclinando sobre o seu leito de dor. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade física. Talvez a dor seja crônica. O diagnóstico seja assustador, o tratamento seja desgastante. Sinta, pela fé, a presença do médico dos médicos ao seu lado agora. Ele não está apenas olhando de longe. O Salmo diz que Ele te sustenta. A sua mão, Ele fortalece o seu espírito, Ele renova suas forças, quando você pensa que não aguenta mais. A palavra hebraica para restaurar ou transformar a cama da doença é linda. Sugere a ideia de refazer a cama, como uma enfermeira cuidadosa que afofa os travesseiros. Ajeita os lençóis para trazer conforto ao doente. E isso que o Dias faz por você em sua enfermidade. Ele cuida dos detalhes. Ele traz alívio, consolo, paz, e ele tem o poder de transformar essa situação. Ele pode transformar o leito de dor em um altar de adoração. Ele pode transformar a fraqueza em testemunho. E ele pode sim, e quer te restaurar completamente. A cura divina é uma realidade. Creia nisso, mas essa promessa também se aplica à enfermidade da alma, ao leito do desânimo, da depressão, da ansiedade, do luto. Deus te sustenta ali. Ele refaz a sua cama de tristezas, trocando os lençóis ásperos do desespero pelos lençóis macios da esperança. Ele te restaura, Ele te levanta, Ele te põe de pé novamente. Receba essa unção de cura e restauração sobre a sua vida, seja no corpo, na mente ou no espírito. Nesta manhã, é neste ponto. Após receber promessas tão grandiosas, que o salmista, com uma honestidade desconcertante, abre o seu próprio coração e nos ensina a fazer o mesmo. Ele muda o tom da promessa para a súplica pessoal e diz: Eu disse, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma porque pequei contra ti. Veja a beleza e a profundidade disso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, reconhece sua própria necessidade. Ele não se esconde atrás de uma fachada de perfeição. Ele se despe diante do Pai e confessa: Eu preciso de misericórdia. Eu preciso de cura. Eu pequei. E aqui está uma chave fundamental para nossa conexão com Deus. A vulnerabilidade. É quando reconhecemos nossa própria fraqueza, nossa própria necessidade de perdão, que abrimos o canal para que a graça de Deus flua livremente. Talvez você esteja carregando o peso de um erro, a culpa de uma palavra dita ou uma atitude tomada. Talvez a sua maior enfermidade seja a consciência do seu próprio pecado, da sua distância de Deus. Faça como Davi, nesta manhã. Diga com ele, do fundo do seu ser: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa-me. Eu falhei, eu errei, e eu me afastei. Sara minha alma, Pai. Sara as feridas que eu mesmo causei em mim e nos outros. Lava-me, com o sangue precioso de Jesus, purifica o meu coração. Não há oração mais poderosa do que o clamor de um coração arrependido. E a resposta de Deus é sempre o perdão, a restauração. A cura da alma que te liberta para viver as promessas que Ele acabou de te fazer. Mas a dor do salmista não vinha apenas de sua própria falha ou de sua enfermidade. Ela vinha de fora, do veneno das palavras e da traição das pessoas. Ele continua, descrevendo com precisão uma dor que talvez seja muito familiar para você. Os meus inimigos dizem mal de mim. Quando morrerá ele, e perecerá o seu nome? E, se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No seu coração, amontoa a maldade, saindo para fora,
É disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo: uma má doença se lhe pegou, e agora que está deitado, não se levantará mais. Você já se sentiu assim? Vigiado, julgado, alvo de fofocas e de palavras maldosas? Pessoas que sorriem na sua frente, mas que pelas costas, torcem pela sua ruína e espalham mentiras? E uma dor terrível, a dor de se sentir julgado em sua pior hora. Quando você mais precisa de apoio, recebe acusação. Quando mais precisa de um ombro amigo, encontra o dedo apontado. Eles olham para sua luta, para sua doença, seja ela qual for, e decretam o seu fim. Ele não vai se levantar mais. Talvez você tenha ouvido isso, em palavras, ou em atitudes. Talvez você mesmo tenha começado a acreditar nessa mentira. Mas hoje, em nome de Jesus, nós quebramos essa palavra de maldição. A opinião deles não é o seu destino. O diagnóstico deles não é o prognóstico de Deus. O que eles dizem no escuro será exposto na luz. O Senhor, o seu protetor, está ouvindo cada palavra, e Ele é o seu justo juiz. E então, vem o clímax da dor, o golpe mais profundo, aquele que rasga a alma. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, essa dor, a dor da traição, não de um inimigo declarado, mas do amigo do peito, aquele para quem você abriu a sua casa, a sua vida, o seu coração, aquele com quem você compartilhou segredos, sonhos e o pão na mesa. Essa pessoa, justamente essa, se voltou contra você. Usou sua vulnerabilidade como arma, suas confidências como munição. É uma ferida que sangra por muito tempo. É uma dor que nos faz questionar nossa capacidade de confiar novamente. E se você está vivendo ou já viveu essa dor, saiba que o seu sofrimento é visto e compreendido no nível mais profundo, pois o próprio Senhor Jesus, na noite em que foi traído, citou exatamente este versículo do Salmo 41 para se referir a Judas. Jesus entende a sua dor. Ele sentiu na pele o beijo do traidor, o abandono dos mais próximos. Ele sabe o que é ter o coração partido pela ingratidão. E porque ele sabe, ele é o único que pode curar essa ferida. Ele pode pegar os cacos do seu coração e da sua confiança e construir algo novo e ainda mais forte. Ele te convida a entregar essa dor a ele, a perdoar não porque o outro mereça, mas porque você merece ser livre do veneno da amargura. Entregue essa pessoa, essa memória, essa ferida nas mãos do carpinteiro de Nazaré. Ele sabe o que fazer com a madeira quebrada, diante de toda essa dor, menos a doença. O pecado, a maledicência, a traição. Qual é a resposta do salmista? Desespero? Vingança? Não. A resposta dele é voltar-se para a única fonte de esperança. Ele clama: mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Essa segunda parte pode soar como vingança, mas no coração de Deus, dar o pago é viver uma vida de retidão e vitória que silencia os críticos. É a sua restauração que será a maior resposta. É a sua alegria que irá confundir aqueles que te desejaram tristeza. É o seu testemunho de superação que provará que Deus estava com você o tempo todo. A sua resposta não é descer ao nível deles, mas é se agarrar a Deus e clamar: Pai, tem misericórdia de mim de novo. Levante-me. Eu caí, tô no chão, tô ferido, mas eu não vou ficar aqui. Levanta-me com teu braço forte, põe-me de pé outra vez. E essa é a nossa oração nesta manhã. Não importa o quão baixo você se sinta, o quão derrotado pelas circunstâncias, clame: levanta-me, Senhor, e sinta a força dele fluindo para você, erguendo sua cabeça, firmando seus joelhos, colocando uma nova canção em seus lábios. E a certeza da vitória começa a brotar no coração de Davi, no nosso também. Ele declara com uma fé inabalável: nisto conheço eu que te agradas de mim, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Que reviravolta gloriosa! A prova do favor de Deus não é a ausência de inimigos, mas a certeza de que eles não triunfarão. A vitória final é sua. A prova de que Deus se agrada de você é que, apesar de todas as tentativas, você ainda está de pé, ainda está buscando a face dele, e ele te sustenta não na sua perfeição, mas na sua sinceridade, na sua integridade. Quando você escolhe continuar fazendo o que é certo, mesmo quando tudo dá errado, quando você escolhe manter seu coração puro, mesmo quando o mundo ao seu redor é sujo, Deus vê essa sinceridade, e é isso que o agrada. E a recompensa final? Tu me puseste diante da tua face para sempre. Não há lugar mais seguro, mais glorioso, mais pacífico, do que viver na presença de Deus.
É ali que o medo se dissipa. É ali que a opinião dos outros perde o seu poder. É ali que a sua identidade é firmada em quem ele diz que você é. É ali que você encontra força, cura e propósito eterno. Essa é a sua herança, o seu destino, viver para sempre na presença do Pai. E assim, o Salmo, que viajou pelas profundezas da dor e da angústia, culmina em uma explosão de louvor, que sela todas as promessas e reafirma a soberania de Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém. E, depois de tudo, a única resposta que resta é a adoração. Bendito seja Deus, quando Ele nos abençoa. Bendito seja Deus quando Ele nos permite passar pelo vale. Bendito seja Deus na saúde e na doença. Bendito seja Deus na companhia dos amigos e na dor da traição. Bendito seja Ele na alegria da manhã e no silêncio da noite. Que o nosso coração nesta manhã se junte ao do salmista e declare em alto e bom som: Bendito seja o Senhor. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém? Que assim seja. E amém, eu creio e confirmo esta verdade na minha vida, enquanto sentimos essa presença maravilhosa de Deus, essa certeza da sua proteção e do seu cuidado, pulsando em nosso espírito. E se esta oração, esta meditação na palavra de Deus, está tocando o seu coração e trazendo paz à sua alma, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você, com muito carinho, a se inscrever para que possamos continuar crescendo juntos na fé a cada manhã. Deixe a sua curtida nesta oração, o seu amém nos comentários, pois isso nos ajuda a alcançar mais corações que precisam de esperança. E principalmente, pense agora em alguém que talvez esteja em seu leito de enfermidade, física ou emocional. Alguém que foi traído, alguém que está sendo alvo de palavras e precisa ouvir que Deus não o entregará aos seus inimigos. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja você hoje o canal da bênção, aquele que atende ao necessitado, e ative sobre a sua vida a promessa gloriosa do Salmo 41. E agora, com o coração já aquecido por esta verdade, com a alma amparada por esta promessa de proteção, livramento e restauração, é o momento de darmos o próximo passo. Já reconhecemos o poder e a fidelidade de Deus, já expusemos diante dele as nossas dores mais profundas, baseados na jornada do salmista. Agora é hora de nos movermos da súplica para a entrega total. É o momento de não apenas pedirmos que Ele nos levante, mas de entregarmos a Ele cada pedaço do nosso ser, para que Ele possa nos reconstruir segundo a sua perfeita vontade. Prepare o seu espírito, pois na continuação desta oração, mergulharemos ainda mais fundo na rendição do nosso coração ao Senhor. Prepare o seu espírito, pois na continuação desta oração, mergulharemos ainda mais fundo na rendição do nosso coração ao Senhor. Respire fundo mais uma vez, meu irmão, minha irmã. O ambiente já está preparado. A palavra já nos deu a promessa. Agora o Pai, com um amor que constrange, aguarda a nossa resposta. Não uma resposta de palavras vãs ou de rituais vazios, mas a resposta de um coração que se abre por completo. Imagine, neste momento, que você está diante do trono da graça. Não há mais ninguém ao seu redor. Todas as vozes do mundo se calaram. As acusações do inimigo, as opiniões dos outros, as suas próprias ansiedades. Tudo perde a força e o volume diante da majestade e do amor daquele que te criou. E ele não te olha com olhos de juízo, mas com olhos de Pai, os mesmos olhos que buscaram Adão no jardim quando ele se escondeu. Os mesmos olhos que viram a dor de Agar no deserto, os mesmos olhos que choraram diante do túmulo de Lázaro. São esses olhos de amor que te convidam agora à entrega. É o momento de abrir as mãos que talvez estejam fechadas com tanta força, segurando o controle, a mágoa, o medo, a autossuficiência. Abra suas mãos física e espiritualmente. Sinta o peso que estava nelas se esvair. Entregue. Esta é a palavra-chave para este momento. Entrega. O salmista nos ensinou o caminho. Após contemplar as bênçãos e as dores, ele não tentou resolver tudo com a própria força. Ele se despiu e clamou: Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Sarau a minha alma, porque pequei contra ti. Facama. Deste clamor a nossa própria oração, a nossa própria bandeira de rendição. Vamos começar por essa confissão honesta: pequei contra ti. Senhor, como nós precisamos da tua misericórdia. Nós nos apresentamos diante de ti, nesta manhã, não como justos, não como merecedores, mas como filhos que erraram o caminho e querem voltar para casa. Perdoa-nos, Pai, pelo nosso orgulho. Perdoa-nos por todas as vezes que agimos como se não precisássemos de ti, como se fôssemos os donos da nossa própria vida, os arquitetos do nosso próprio destino.
Perdoa a nossa autossuficiência, essa armadura pesada que vestimos para parecer fortes diante do mundo, mas que apenas nos isola da tua graça e do teu cuidado. Nós a depomos aos teus pés agora. Reconhecemos que sem ti, nada podemos fazer. Somos como o ramo que, cortado da videira, seca e não pode dar fruto. Nós confessamos a ti a nossa vaidade, a nossa necessidade de aplausos, de reconhecimento, a forma como tantas vezes buscamos a glória que pertence somente a ti. Perdoa-nos, Senhor. Sara a nossa alma dessa doença que é o ego, e clamamos: sara a minha alma, pois reconhecemos que o pecado a adoeceu profundamente. Confessamos diante de ti o ideias do amor, os nossos medos. O medo do futuro, que nos rouba a paz do presente. O medo da escassez, que nos impede de sermos generosos. O medo da opinião dos outros, que nos paralisa e nos impede de viver a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. O medo da morte, o medo da doença, o medo do abandono. Nós entregamos cada um desses medos em tuas mãos. A tua palavra nos diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então nós clamamos por uma inundação do teu amor em nosso coração. Um amor que expulse as sombras da ansiedade e da insegurança. Confessamos também, Pai, a nossa incredulidade. As vezes em que duvidamos das tuas promessas. As vezes em que olhamos mais para o tamanho da tempestade do que para o tamanho do nosso Deus que caminha sobre as águas. Perdoa a nossa fé vacilante. Perdoa-nos por honrarmos mais os relatórios negativos do mundo do que a verdade eterna da tua palavra. Fortalece a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Clamamos, sara a minha alma da ferida da mágoa e da falta de perdão. Como o salmista que sentiu o calcanhar do amigo se levantar contra ele, nós também trazemos diante de ti as nossas traições, as nossas decepções, e confessamos, Pai, que guardamos ressentimento. Confessamos que, em nosso coração, construímos prisões para aqueles que nos feriram, sem perceber que nós mesmos nos tornamos os prisioneiros. Libertamos essas pessoas em teu nome, Senhor. Entregamos a ti o nosso direito de estar certo, o nosso desejo de vingança, a nossa amargura, que tem adoecido o nosso corpo e a nossa alma. É um veneno, e nós escolhemos não bebê-lo mais. Dá-nos a graça sobrenatural de perdoar como tu nos perdoaste. Dá-nos um coração como o de Cristo, que no auge da dor na cruz, foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cura as nossas memórias, Senhor. Lava as cicatrizes com o teu óleo de alegria. Onde a traição plantou desconfiança, planta a tua semente de amor e restauração. Sara nossa alma, para que possamos amar novamente, confiar novamente, viver novamente sem o peso do passado. Ó Senhor, nosso Deus, nós nos achegamos a ti como o publicano da parábola, que de longe não ousava nem mesmo levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a nossa postura agora. Não temos nada a oferecer, nada a barganhar. A nossa justiça própria são como trapos de imundícia diante da tua santidade. Por isso, não nos apoiamos em nossos méritos, mas nos agarramos, desesperadamente, à tua misericórdia. Misericórdia, Pai, é o que a nossa alma grita. Misericórdia por nossas palavras duras, por nossos julgamentos precipitados, pela inveja que sentimos do nosso irmão, pela cobiça que manchou nosso olhar. Misericórdia pela nossa omissão, por todas as vezes que vimos o necessitado, o fraco, e passamos do largo, endurecendo nosso coração. Falhamos em cumprir o princípio fundamental do salmo que meditamos. Falhamos em amar o próximo como a nós mesmos, e a ti sobre todas as coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Antes-nos colocamos debaixo da fonte do teu perdão, que é o sacrifício de Jesus. Cremos que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Cremos que em Cristo não há mais nenhuma condenação para nós. Recebemos esse perdão não como algo que merecemos, mas como o presente mais extravagante e imerecido que já recebemos. E te agradecemos por essa graça que nos alcança e nos transforma, e com o coração perdoado, clamamos por libertação. Liberta-nos, Senhor. Como o apóstolo Paulo, muitas vezes nos sentimos presos, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Sentimos-nos escravos de hábitos, de padrões de pensamento, de vícios, que nos destroem. Quem nos livrará desse corpo de morte? E a resposta ecoa em nosso espírito. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Nele, somos mais do que vencedores. Então, em nome de Jesus, clamamos por libertação de todo jugo, de toda cadeia espiritual, de toda mentira que o inimigo plantou em nossa mente. Quebre as correntes da pornografia, do álcool, da ira,
da fofoca da murmuracá, liberta a nossa mente de pensamentos depressivos, de ansiedade crônica, de complexos de inferioridade, liberta-nos da prisão do passado e da ansiedade pelo futuro. Queremos viver no hoje, no agora, desfrutando da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Enche-nos com o teu Espírito Santo, o Espírito de poder, de amor e de moderação, para que possamos andar em novidade de vida, não mais como escravos do pecado, mas como servos da justiça, para a tua glória, enquanto o seu coração clama, enquanto você derrama sua alma como água diante do altar do Pai. Saiba que você não está sozinho nesta jornada. A nossa fé se fortalece em comunidade, e o nosso clamor unido sobe aos céus com mais força. Por isso, com o coração aberto, eu te convido com todo o amor a usar o espaço dos comentários abaixo como um altar virtual. Não guarde a sua dor só para você. Escreva o seu pedido, a sua luta, o seu Senhor, sara minha alma. Por ser uma palavra, uma frase, ao compartilhar, você permite que outros irmãos e irmãs em Cristo se unam a você em oração, e juntos, levamos os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Vamos criar uma corrente de intercessão e apoio aqui e agora. Eu te peço, com muito carinho, permaneça comigo até o final desta jornada de oração. Não pare aqui. Nós passamos pela promessa, estamos agora no quebrantamento e no clamor, e o próximo passo é o mais lindo de todos, a restauração que vem da presença dele. Fique até o fim para receber o toque curador de Deus. E agora, nosso clamor se aprofunda. Senhor, nós te entregamos as nossas dores que não têm nome, as angústias existenciais, o sentimento de vazio, a sensação de que falta algo. Entregamos a ti os nossos sonhos quebrados, as nossas expectativas frustradas, as portas que se fecharam. Entregamos a ti os nossos relacionamentos rompidos, casamentos que estão por um fio, a dor da separação com o filho, amizades que se perderam no caminho. Tu és o Deus que restaura as veredas antigas. Tu és o Deus que pode consertar o que o homem quebrou. Pedimos a tua intervenção divina em cada uma dessas áreas. Onde há contenda, traz a tua paz. Onde há ódio, derrama o teu amor. Onde há distância, constrói pontes de reconciliação. Entregamos a ti a nossa saúde, nosso corpo, este templo do teu Espírito. Repreendemos em nome de Jesus toda célula doente, toda dor, toda inflamação, toda enfermidade diagnosticada ou oculta. Declaramos a cura que foi comprada na cruz do Calvário sobre o nosso corpo. Clamamos pela tua virtude curadora, a mesma que saiu de ti e curou a mulher do fluxo de sangue, que nos toque agora, da cabeça aos pés. Entregamos a ti, Pai, as nossas finanças, as contas que não fecham, a ansiedade pelo pão de cada dia, o medo do desemprego. Tu és o nosso provedor, o Jeová Jira. A tua palavra diz que o ouro e a prata pertencem a ti, e que tu nos dás força para adquirirmos riquezas. Perdoa-nos pela má administração, pela falta de fé, pela avareza ou pelo desperdício. Ensina-nos a ser bons mordomos do que tu nos confias. Abre as janelas dos céus e derrama sobre nós a tua bênção sem medida. Abre portas de emprego. Multiplica o pouco que temos em nossas mãos, como fizeste com os pães e os peixes. Supra todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas em glória. Por Cristo Jesus, para que o teu nome seja glorificado através da nossa prosperidade e da nossa generosidade. Neste momento de quebrantamento, lembramo-nos da promessa de Isaías, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Senhor, nós nos apresentamos a ti como esses contritos e abatidos, e nos agarramos a essa promessa de que tu habitas conosco em nossa fraqueza. Tu não nos desprezas, pelo contrário, é no nosso quebrantamento que tu encontras um lar. O teu sacrifício preferido, como diz o Salmo 51, é o nosso espírito quebrantado. Então recebe a nossa adoração em forma de rendição. Receba nosso coração partido como a mais sincera das ofertas, e cumpre a tua promessa. Vivifica o nosso espírito, sopra a vida onde há morte. Vivifica o nosso coração. Reacende a chama da esperança, da alegria, do primeiro amor por ti. Nós estamos aqui, vazios de nós mesmos, para que tu possas nos encher. Estamos fracos, para que o teu poder se aperfeiçoe em nós. Estamos quebrados, para que a tua luz possa brilhar através das nossas rachaduras.
E agora, meu amado, minha amada, após derramar completamente o coração, após esvaziar a alma de todo o pecado, dor, medo e angústia diante do Pai que ouve, nós começamos a fazer uma transição. A transição do clamor para a escuta, a transição do falar para o ouvir, a transição da súplica para a quietude da fé. O nosso trabalho, o de entregar tudo, foi feito. Agora, entramos no descanso de saber que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai amoroso, recebeu a nossa oração. Ele acolheu cada lágrima, ouviu cada gemido inexprimível do nosso espírito. A sua palavra nos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é isso que faremos. Com o coração derramado e a alma agora exposta e sincera diante do altar da graça, nós nos aquietamos. Silenciamos as nossas próprias súplicas para começar a ouvir a sua voz, suave e delicada. Prepare-se, pois na próxima e última parte desta nossa jornada de oração, não seremos mais nós a falar. É Ele quem começará a agir. É a presença palpável do Espírito Santo que começará a juntar os cacos, a aplicar o bálsamo curador sobre as feridas e a restaurar de forma gloriosa tudo aquilo que foi quebrado, e entregue a Ele. Acalme-o, seu coração, e espere com fé, pois a restauração já começou. Acalme o seu coração e espere com fé, pois a restauração já começou. Fique quieto, apenas respire. No silêncio que se segue ao seu clamor, no vazio que se abriu com a sua entrega, o Espírito Santo de Deus encontra espaço para se mover. Sinta-o agora, não como uma força distante, mas como a presença mais íntima e real que você pode. Ele é o Consolador, o Paráclito, aquele que foi enviado por Jesus para vir ao seu lado, para caminhar com você, para ser o seu advogado, o seu ajudador, o seu confortador perpétuo. Sinta-o como uma brisa suave que começa a soprar sobre as brasas ainda fumegantes da sua dor, não para apagá-las, mas para reacender a chama da esperança. Sinta-o como um calor gentil que penetra a frieza do medo e do abandono, aquecendo a sua alma por dentro. Não resista. Não tente entender com a sua mente. Apenas receba. Este é o momento do toque de Deus. O trabalho de se quebrar já passou. Agora é o tempo de ser refeito. O tempo de chorar diante do trono já foi honrado. Agora é o tempo de permitir que o próprio Deus, com suas mãos de amor, enxugue cada uma das suas lágrimas, como promete a sua palavra. Ele está tocando as suas feridas agora. Aquela ferida da traição, que mencionamos no Salmo 41, que deixou uma cicatriz tão profunda de desconfiança e dor. Sinta o óleo do Espírito Santo, o bálsamo de Gileade, sendo derramado sobre ela. Onde havia a pontada aguda da memória, dolorosa, ele está aplicando o anestésico da sua paz. Ele está limpando a infecção da amargura. Ele não apaga a memória do que aconteceu, mas ele remove o poder que essa memória tinha sobre você. Ele a transforma de um monumento à dor em um testemunho da sua capacidade de curar. Receba essa cura no seu coração. A ferida da rejeição, que te fez sentir sem valor, está sendo tocada por aquele que te escolheu antes da fundação do mundo. Ele está reescrevendo sobre essa ferida a verdade de quem você é: amado, aceito, escolhido, filho. A ferida do fracasso que te sussurrava que você não é bom o suficiente, está sendo coberta pela graça de Cristo, que te lembra que a sua suficiência não vem de você, mas dele. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sinta o toque dele, meu irmão, minha irmã. É real. É para você. É para agora. A palavra de Deus declarada sobre a sua vida neste momento é a de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre você, porque ele te ungiu para fazer uma troca divina na sua vida. Ele está aqui para proclamar boas novas aos quebrantados. De coração, como você, a boa nova é que o seu quebrantamento não foi o fim, foi o começo. Ele está aqui para curar o seu coração partido. Ele está, neste exato instante, juntando os cacos. Ele não joga fora os pedaços. Ele os transforma em um mosaico ainda mais belo, onde a luz da sua glória pode brilhar através das emendas. Ele está aqui para proclamar liberdade aos cativos. Você que se sentia preso a um pecado, a um vício, a um medo, ouça o som das correntes se quebrando, em nome de Jesus. Você está livre, a porta da prisão foi aberta. Saia e caminhe na liberdade que Cristo comprou para você, a um preço tão alto. Ele está aqui para consolar todos os que choram. Ele te vê, ele vê a sua tristeza e não a despreza. Elcor, com você, mas não te deixa no choro. E a promessa de Isaías 61 continua, com uma especificidade que alcança cada área da sua dor. Deus está te dando hoje uma coroa em vez de cinzas. As cinzas do seu passado, da sua vergonha, do seu luto, Ele as está recolhendo.
e no lugar, está colocando sobre a sua cabeça uma coroa de justiça, de honra, de filiação real. Você não é mais um escravo das cinzas, você é da realeza, do céu. Levante a sua cabeça e receba a sua coroa. Ele está te dando óleo de alegria em vez de pranto. O choro pode ter durado uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã, e esta é a sua manhã. Receba este óleo que desce sobre a sua cabeça, que escorre pelas suas vestes. Um óleo que renova o seu semblante, que traz de volta o brilho aos seus olhos, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da fonte inesgotável da presença dele. E ele está te dando vestes de louvor, em vez de um espírito angustiado. Aquele manto pesado de angústia, de depressão, de opressão que te sufocava, sinta o Espírito Santo, o retirando dos seus ombros, agora, e no lugar, ele te veste com um manto novo, um manto de louvor, leve, brilhante, que te capacita a adorar, mesmo em meio às lutas, porque o seu foco não está mais na angústia, mas no Deus que te salvou dela. Você será chamado carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Essa é a sua nova identidade. Plantado por Deus, para a glória dele, e a promessa de restauração se aprofunda ainda mais. O Senhor te diz hoje o que ele disse ao seu povo, através do profeta Joel: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pense nisso por um instante. Os anos, o tempo, as oportunidades que você sente que perdeu. A alegria que foi roubada, a paz que foi consumida pela ansiedade, os sonhos que foram devorados pela decepção. Deus está dizendo que ele não apenas te dará coisas novas, mas que ele tem o poder de redimir o tempo perdido. Ele pode acelerar processos. Ele pode fazer em uma estação o que levaria anos para acontecer. Ele pode restaurar relacionamentos que pareciam mortos. Ele pode reacender paixões e propósitos que você havia enterrado. Nada está perdido para sempre com o nosso Deus. O que o inimigo planejou para te destruir, para te consumir, Deus está usando como adubo para o teu crescimento. Ele está revertendo a maldição em bênção. Creia e receba esta palavra de restituição. Os seus melhores dias não estão no seu passado. Eles estão à sua frente, nas mãos do Deus que restaura o tempo. E talvez você pense: mas como isso é possível? A minha situação é tão complexa, a minha dor é tão antiga. O seu pai te diz através do profeta Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os inimigos do salmista pensavam o mal contra ele. Pessoas podem ter te desejado mal. As circunstâncias podem ter gritado que o seu fim seria a destruição. Mas o que importa é o pensamento de Deus a seu respeito. E os pensamentos dele são de paz, de shalom, de inteireza, de bem-estar, de prosperidade. Ele tem um futuro e uma esperança para você. O plano dele não foi frustrado. A sua história não acabou no capítulo da dor. Ele já escreveu os próximos capítulos de restauração, de alegria e de vitória. Descanse nessa verdade. Silencie as vozes da dúvida com a promessa do próprio Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele está no controle. E o fim que ele preparou para você é bom, é perfeito e é agradável. Sinta a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento humano, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É uma paz que não faz sentido para o mundo. Como pode alguém ter paz em meio à enfermidade? Como pode ter paz depois de uma traição? Como pode ter paz com o futuro incerto? É a paz que vem de saber que, embora você não possa controlar o vento e as ondas, você conhece o Mestre dos mares. É a paz que vem de entregar o controle e confiar na soberania daquele que te ama com amor eterno. Respire essa paz. Deixe que ela preencha cada cômodo vazio da sua alma. Onde havia o barulho da ansiedade, que haja o silêncio da confiança. Onde havia a agitação do medo, que haja a calmaria da sua presença. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa promessa é para você. Hoje, receba a paz de Cristo. E agora, eu quero que você se lembre da promessa. Final do Salmo 41, que foi o nosso guia nesta jornada, Davi conclui com confiança: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Depois de toda a dor, de todo o clamor, de toda a restauração, este é o resultado final. Uma vida vivida na presença de Deus. E é isso que Ele está fazendo por você agora. Ele não está apenas te visitando nesta oração. LSTIT.
estabelecendo em novo lugar, um lugar de comunhão constante, onde você pode viver, e se mover, e existir na presença dele. Ele te sustenta. Quando você sentir que vai cair, a mão dele te segura. Ele te firma na sua sinceridade, no seu desejo de agradá-lo. E o maior presente de todos, ele te coloca diante da sua face. Não há mais véu. Não há mais separação. M. Christoval tem livre acesso ao Pai. Você pode viver cada momento do seu dia, consciente da presença amorosa dele. E essa consciência é o que te transforma, te cura e te fortalece continuamente. Enquanto esta paz inunda a sua alma, enquanto essa certeza da restauração de Deus se firma no seu espírito. Não guarde este tesouro só para você. A bênção se multiplica quando é compartilhada. Pense agora mesmo em alguém que você conhece que está desesperadamente precisando de paz. Alguém cujo coração está turbulento, cuja alma está cansada, cujo espírito está angustiado, um amigo, um familiar, um colega de trabalho. Seja você o instrumento de Deus para essa vida hoje. Seja aquele que atende ao necessitado, cumprindo o princípio do Salmo 41. E eu te convido, com todo o amor do meu coração, a compartilhar esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem, faça uma ligação, diga a ela: eu estava orando e senti de compartilhar essa paz com você. Seja um portador da presença de Deus. Ao fazer isso, você não apenas abençoa alguém, mas aprofunda a bênção em sua própria vida. E o que fazer com toda essa restauração? O que fazer com essa paz, encontrada, e essa alegria que começa a brotar? Nós aguardamos? Não! Nós a usamos como fundamento para o próximo nível da nossa jornada com Deus. A restauração não é o destino final, é o ponto de partida para uma vida de fé mais forte e resiliente. O fato de Deus ter remendado o seu coração não significa que as tempestades não virão mais, mas significa que agora você está mais preparado para enfrentá-las. A sua ferida curada se torna uma fonte de força. O seu testemunho de restauração se torna uma arma contra o inimigo. E com o coração agora restaurado, com a alma em paz e as vestes de louvor, nossa jornada de oração por hoje se aproxima de um novo começo, de uma nova aurora, pois ter o coração restaurado pela presença de Deus é o milagre que recebemos. O próximo passo é aprender a caminhar nesta nova força, a proteger esta pós, a nutrir esta semente de esperança, para que ela se torne uma árvore frondosa. É preciso aprender a lutar as batalhas do dia a dia, a partir de um lugar de vitória, e não mais de desespero. Por isso, na nossa próxima oração, na continuação desta nossa jornada, vamos nos aprofundar em como podemos fortalecer a nossa fé. Como podemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para permanecer inabaláveis, guardando o que o Senhor nos deu hoje, e avançando para águas ainda mais profundas do seu propósito para nós. Até lá, permaneça na paz e na alegria da restauração que você recebeu. Amém. E com o coração restaurado e a alma em paz, nossa jornada de oração por hoje se aproxima de um novo começo. Pois ter o coração restaurado é o primeiro passo. O próximo é aprender a caminhar nesta nova força e guardar esta paz, a nutrir essa semente de esperança. Por isso, nesta continuação da nossa oração, vamos nos aprofundar em como fortalecer a nossa fé para as batalhas do dia a dia, transformando o sentimento de alívio em um fundamento inabalável de confiança. Respire fundo essa nova atmosfera, meu irmão, minha irmã. O ar que você respira não é mais o da súplica desesperada, mas o da confiança serena. A sua postura espiritual mudou. Você não está mais de joelhos apenas em quebrantamento, mas agora se levanta, ainda de joelhos em reverência, mas com a coluna ereta, com o espírito fortalecido, pronto para declarar quem Deus é e quem você é nele. A fase de receber a cura passivamente terminou. Agora começa a fase de proclamar ativamente a sua fé, de tomar posse pela palavra da vitória que já foi conquistada para você na cruz. Este é o momento de dar uma ordem à sua alma, como fez o salmista. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em 10, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Nós vamos juntos declarar a soberania e a fidelidade do nosso Deus, pois a sua fé não pode estar firmada em sentimentos que são como as ondas do mar, indo e vindo. A sua fé precisa de uma âncora, e essa âncora é o caráter imutável de Deus. Declare comigo em seu espírito: Tu és soberano, Senhor. Tu és El Elyon, o Deus Altíssimo. O mundo pode parecer um caos, as nações podem se agitar, os governantes podem fazer seus planos, mas tu te assentas no teu trono nos céus. E ris, as nações são para ti como uma gota num balde,
como o pó fino da balança. Tu chamas as estrelas pelo nome, e nenhuma delas falta. Foste tu quem estabeleceu os fundamentos da terra, e quem fixou os limites do mar. O que é, então, o meu problema diante da tua imensidão? O que é a minha ansiedade diante do teu poder infinito? Nada. Eu escolho, nesta manhã, tirar os meus olhos do tamanho do meu problema e fixa-los no tamanho do meu Deus. Tu não foste pego de surpresa pela minha dificuldade. Tu não estás perplexo, sem saber o que fazer. Tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. E eu creio, eu declaro, eu descanso nesta verdade. A tua soberania é o meu travesseiro de paz, e nós declaramos a tua fidelidade, ó Pai. Tu és El Sadaiu, Deus Todo-Poderoso e Todo-Suficiente. Tu és Jeva Gira, o nosso provedor. A tua palavra afirma que tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Se tu prometeste, tu vais cumprir. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã. E hoje, nesta manhã de quinta-feira, no meio da semana, quando o cansaço talvez já queira se instalar, nós declaramos: grande é a tua fidelidade. Fiel foste tu ontem, quando me livraste de perigos que eu nem vi. Fiel és tu hold me sustentando com o teu sopro de vida. E fiel serás amanhã, e para todo o sempre. A minha confiança não está na minha capacidade de perseverar, mas na tua capacidade de me sustentar. A minha esperança não está na estabilidade do mundo, mas na constância do teu amor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O tu amor, a tua aliança comigo selada no sangue de Jesus, é inquebrável. Por isso, a minha alma pode cantar, mesmo em meio à incerteza, que até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará a nos ajudar até o fim, agora, com a certeza de quem Deus é. Vamos juntos fincar a bandeira da nossa fé no solo da adversidade. A fé não é a ausência de luta. A fé é a certeza da vitória no meio da luta. É olhar para a tempestade e saber que Jesus está no barco. É olhar para a fornalha e saber que o quarto homem está caminhando conosco. É olhar para a cova dos leões e saber que o anjo do Senhor já fechou a boca deles. A palavra de Deus em Romanos ecoa em Isaías e se torna o hino da nossa alma. Todo aquele que nele crer não será confundido. Repita isso para si mesmo. Deixe essa verdade descer da sua mente para o seu coração e se tornar a convicção do seu espírito. Eu, que creio no Senhor Jesus, não serei confundido, não serei envergonhado. O que isso significa? Significa que a sua esperança não será frustrada. Significa que a sua confiança em Deus não resultará em decepção. Pode parecer que você está perdendo. Pode parecer que os seus inimigos estão triunfando, como temia o salmista. Pode parecer que a promessa está demorando demais. Mas o veredito final do céu é: você não será envergonhado. Deus te honrará. Deus te justificará. Deus te levantará diante daqueles que zombaram da tua fé. A sua história não terminará em vergonha, mas em glória, para o louvor do nome dele. Agarre-se a essa promessa como um náufrago se agarra a uma boia. Ela é a sua garantia. Vamos trazer essa declaração para a linguagem da nossa realidade diária, usando as palavras do apóstolo Paulo, que sabia o que era sofrer por sua fé. Declare comigo, aplicando cada palavra à sua situação. Em tudo sou atribulado, mas não angustiado. Sim, Senhor, a pressão vem de todos os lados. As contas chegam, as notícias ruins aparecem, as pessoas me decepcionam, eu sinto a tribulação, a pressão externa, mas eu declaro pela fé que essa pressão não se tornará angústia no meu interior. A tua paz, que excede todo entendimento, monta guarda ao redor do meu coração. Prossigo declarando: estou perplexo, mas não desanimado. Sim, Pai, há momentos em que eu não entendo, eu não vejo a saída. A lógica humana não encontra uma solução. Eu fico perplexo, mas eu declaro pela fé que a minha perplexidade não se transformará em desânimo. O meu espírito não se abaterá, porque a minha esperança não está no meu entendimento, mas na tua sabedoria. Eu não preciso entender o caminho para confiar no guia. Continuamos a nossa confissão de fé. Com ousadia. Sou perseguido, mas não desamparado. Sim, Senhor, eu sinto a perseguição, as palavras de acusação, as injustiças no trabalho, as pessoas que se levantam contra mim por causa dos teus valores. Eu sinto as setas do inimigo, mas eu declaro pela fé que, embora perseguido por homens e por demônios, eu nunca, jamais, serei desamparado por ti. Tu prometeste: não te deixarei, nem te desampararei. A tua presença
é a minha companhia constante. Se todos me abandonarem. E a declaração final, a mais poderosa de todas. Estou abatido, mas não destruído. Sim, Senhor, eu conheço o chão. Eu sei o que é ser derrubado pela vida, pela dor, pelo luto, pela decepção. Eu sei o que é sentir o impacto do golpe. Mas eu me levanto do pó e da cinza, e declaro com toda a força do meu ser, e o posso estar abatido, mas eu não estou, e não serei, destruído, porque aquele que vive em mim é maior do que aquele que está no mundo. Porque eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em meu corpo. A minha queda não é o meu fim. É apenas um momento de pausa, antes de tu me levantares, com ainda mais força, para a tua glória. E é por isso que podemos nos juntar ao grande coro da fé de Romanos 8 e perguntar com uma confiança santa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ouça essa pergunta ecoar na sua alma. Se o Criador do Universo, o Soberano, o Fiel, está do seu lado, qual exército, qual demônio, qual problema, qual diagnóstico, qual crise financeira pode prevalecer contra você? Nenhum, absolutamente nenhum. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Dê nome aos seus medos. Coloque-os diante dessa pergunta. Será a traição? Será a enfermidade? Será a solidão? Será a dívida? A resposta do Espírito Santo para você hoje é um retumbante: não, nada disso pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E não apenas isso, a promessa vai além. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Você não é apenas um sobrevivente. Você não vai apenas passar raspando. Você é mais do que vencedor. Isso significa que você sai da batalha, não apenas com a vitória, mas com os despojos. Você sai mais forte, mais sábio, com mais autoridade, com um testemunho mais poderoso. A luta que o inimigo enviou para te destruir será transformada por Deus em um degrau para a sua promoção. Creia nisso. Declare isso sobre a sua vida agora. Toda essa declaração de fé é, em sua essência, o poder da oração em ação. A oração não é apenas uma lista de pedidos que entregamos a Deus. A oração é um ato de alinhamento. É alinhar a nossa perspectiva com a perspectiva do céu. É parar de descrever o problema para Deus e começar a descrever Deus para o problema. É usar a autoridade que Jesus nos deu para chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos, através da oração e da declaração, trazendo a realidade do céu, menos a realidade da cura, da provisão, da paz, da vitória menos para a nossa realidade terrena. A sua oração é uma arma poderosa. A oração de um justo, diz Tiago, pode muito em seus efeitos. As suas palavras, cheias de fé e alinhadas com a palavra de Deus, movem o mundo espiritual. Não subestime o poder que reside em sua boca quando você decide parar de murmurar e começar a proclamar a verdade de Deus. Se esta jornada de oração está fortalecendo o seu espírito, se você sente que a cada parte desta nossa conversa com Deus, um novo andar está sendo construído no edifício da sua fé, imagine o que podemos construir juntos, dia após dia. Uma fé que não se abala, uma fortaleza espiritual. Por isso, se você ainda não faz parte desta nossa comunidade de fé, eu te convido com todo o carinho a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Faça disso um compromisso diário. Assim como alimentamos o nosso corpo todos os dias, precisamos alimentar o nosso espírito. Permita que continuemos a ser o seu companheiro de oração em cada amanhecer, para que juntos possamos edificar a nossa fé sobre a rocha, que é Cristo, e nos tornarmos inabaláveis. E agora, com a nossa fé declarada e proclamada, com o nosso espírito firmado na rocha inabalável que é Cristo, estamos prontos. A nossa postura mudou completamente desde o início desta jornada. Começamos com o coração aflito, passamos pelo quebrantamento, recebemos a cura e a restauração, e agora nos levantamos como soldados valentes, com o escudo da fé em punho. Não estamos mais na defensiva, apenas nos protegendo dos golpes da vida. Agora, cheios da força e da autoridade que vem do Senhor, estamos prontos para avançar. Estamos prontos para tomar nossa posição no campo de batalha espiritual. Não apenas para defender o nosso território, mas para conquistar novos. Não lutaremos apenas por nós mesmos, mas por aqueles que amamos, por nossa cidade, por nossa nação. A nossa oração está prestes a se tornar uma arma de ataque,
contra as obras das trevas. Por isso, prepare o seu coração. Na próxima e última parte desta nossa profunda oração matinal, entraremos em um momento de poderosa intercessão e batalha espiritual, usando a autoridade do nome de Jesus para quebrar cadeias, derrubar fortalezas e liberar a bênção de Deus sobre o mundo ao nosso redor. Afie a sua espada, que é a palavra de Deus, pois a batalha vai começar, e com a nossa fé declarada, com nosso espírito firmado, na rocha que é Cristo, estamos prontos. Não estamos mais na defensiva, apenas recebendo cura. Agora, estamos prontos para avançar. Estamos prontos para tomar nossa posição no campo de batalha espiritual, não apenas por nós, mas por nossas famílias, nossa cidade, nossa nação. Na continuação desta nossa oração, entraremos em um momento de poderosa intercessão e batalha espiritual, usando a autoridade que Deus nos deu para impactar o mundo ao nosso redor. Afie a sua espada, que é a palavra de Deus, poie, batalha. Vai, respire fundo, não com ansiedade, mas com autoridade. Sinta a sua posição espiritual mudar. A palavra de Deus nos afirma, em Efésios, que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Entenda o que isso significa. Você não está orando de baixo para cima, implorando por uma ajuda distante. Você está orando do seu lugar de autoridade ao lado de Cristo, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. É a partir desta posição de vitória de autoridade delegada que nós agora nos levantamos, revestidos com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé e com a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Nós não apenas resistimos, mas avançamos contra as portas do inferno, e elas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, nós nos levantamos como sacerdotes dos nossos lares. Nós estendemos as nossas mãos em espírito sobre a nossa casa, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais e irmãos. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos que a nossa casa é território do Senhor. Assim como Josué declarou, nós proclamamos hoje, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Nós quebramos agora toda a maldição hereditária tedu, ciclo do pecado, de divórcio, de contendas, de miséria, de enfermidades que tenha passado, de geração em geração. Pelo poder do sangue de Jesus, que nos redimiu de toda maldição. Nós declaramos que esses ciclos se encerram hoje em nossa linhagem. Nós somos uma nova criação. O passado não tem mais poder sobre nós. Nós liberamos uma bênção de salvação sobre cada membro da nossa família que ainda não te conhece. Pai, onde quer que eles estejam, que o Teu Espírito Santo os alcance, os convença do pecado, da justiça e do juízo, e atrai os seus corações para Ti. Nós declaramos o retorno dos filhos pródigos. Que a saudade de casa, a saudade do Pai, aperte o coração deles e que eles se levantem e voltem para os Teus. Procostemo. Nós ordenamos agora que todo o espírito de contenda, de discórdia, de ciúmes e de violência que esteja tentando destruir o nosso casamento e a nossa família, que ele seja amarrado e expulso, em nome de Jesus. Nós declaramos que o nosso lar não é um campo de batalha, mas um oásis de paz, um refúgio de amor, um lugar da manifestação da Tua presença. Nós liberamos sobre o nosso relacionamento conjugal o amor, que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós declaramos a cura sobre os traumas da nossa infância, sobre as feridas de abandono, de abuso, de rejeição que tantas vezes se manifestam em nossos relacionamentos adultos. Espírito Santo, Tu que és o Consolador, vai até as memórias mais profundas e dolorosas, e aplica o Teu bálsamo curador. Onde houve dor, planta a Tua paz. Onde houve medo, planta a Tua segurança. Nós declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor, e que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus, e declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Eles estão protegidos de más companhias, de acidentes, de balas perdidas, das drogas, da imoralidade sexual. Eles cumprirão o propósito para o qual Tu os criaste, para a Tua glória. Agora, com essa mesma autoridade, nós expandimos o nosso território de oração. Nós olhamos para as nossas próprias vidas, para as fortalezas que o inimigo construiu ao longo dos anos, e usamos as armas poderosas que Deus nos deu para a destruição delas. A Tua palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Então, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra a fortaleza da depressão e da angústia. Tu, espírito de depressão, de peso, de tristeza profunda, que rouba a alegria e a esperança, nós te ordenamos agora, solte a mente as emoções deste filho, desta filha de Deus. Nós te expulsamos para os lugares áridos em nome de Jesus, e declaramos que as vestes de louvor substituem o espírito angustiado. Declaramos que a alegria do Senhor, que é a nossa força, inunda esta alma. Nós nos levantamos contra a fortaleza da ansiedade e do medo. Tu, espírito de medo, que paralisa, que atormenta com o e se, que rouba a paz, nós te lembramos que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, nós te rejeitamos, nós te resistimos e ordenamos que você se retire agora. E declaramos que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda este coração e esta mente. Nós nos levantamos contra as fortalezas dos vícios e das compulsões. Em nome de Jesus, nós quebramos as correntes da pornografia, da masturbação, do álcool, do cigarro, das drogas, da glutonaria, dos jogos de azar. Todo jugo de escravidão é quebrado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Declaramos a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e nós declaramos essa liberdade sobre a sua vida agora. Receba força no seu homem interior para dizer não ao pecado e sim à justiça. Receba o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Nós nos levantamos contra a fortaleza da miséria e da mentalidade de escassez. Em nome de Jesus, que se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Nós quebramos todo espírito de miséria, de dívida, de fracasso financeiro. Declaramos que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios. Declaramos que as portas de provisão se abrem. Declaramos favor diante dos homens, ideias criativas, força para o trabalho e sabedoria para administrar os recursos que Deus te dá. Você não é cauda-voca e cabeca. Você não está por baixo, você está por cima. Nós tomamos a espada do Espírito, a palavra de Deus, e a usamos como nossa arma de ataque. O inimigo vem com uma acusação? Nós declaramos Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O inimigo vem com uma ameaça? Nós declaramos Isaías 5:4-17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. O inimigo tenta te fazer duvidar do amor de Deus? Nós declaramos Romanos 8:38-39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O inimigo te aponta uma enfermidade? Nós declaramos Isaías 53:5 e 1 Pedro 2:24. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura é um fato consumado na cruz. Receba a sua cura pela fé. Nós travamos essa batalha, sabendo que a vitória já está garantida. Apocalipse 12:11 nos revela como eles, os santos, o venceram. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O nosso poder não está em nós mesmos, está no sangue de Jesus. O sangue que nos comprou, que nos purificou, que nos redimiu, que nos protege. Nós nos cobrimos com o sangue de Jesus, agora mesmo. Cobrimos nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa família, nossa casa, nosso trabalho. O sangue de Jesus é uma marca que o inimigo não pode ultrapassar. E nós o vencemos pela palavra do nosso testemunho. É o que estamos fazendo agora. Estamos testemunhando, declarando o que a palavra de Deus diz que é verdade. Independentemente do que os nossos olhos veem, ou os nossos sentimentos dizem, a nossa declaração de fé é a nossa arma de vitória. Enquanto este poder de Deus se move, enquanto sentimos a atmosfera espiritual mudar ao nosso redor, eu quero me unir a você, de uma forma ainda mais pessoal e direta. Eu sei que cada um de nós tem batalhas específicas, nomes específicos, situações que precisam de uma intervenção divina. A oração em comunidade tem um poder tremendo. Por isso, com o coração de um intercessor, eu te convido agora
a dar um passo de fé. Deixe o seu nome, ou o nome da sua família, ou apenas a inicial de alguém por quem você está lutando em oração, aqui nos comentários. Você não precisa expor a sua luta, Deus já conhece. Mas ao escrever o seu nome, você está plantando uma semente de fé e se conectando a esta corrente de oração. E toda esta comunidade de guerreiros que o Senhor está levantando, vamos levar o seu nome e a sua causa diante do trono da graça, crendo na sua vitória. Faça isso agora, como um ato profético de que você se inclui neste exército e espera o socorro do Senhor. E agora, com as correntes quebradas, com as fortalezas abaladas, com as ordens de libertação proclamadas em nome de Jesus, como nas famílias cobertas pelo sangue do Cordeiro, nós mudamos a nossa postura mais uma vez. O clanger das armas espirituais começa a silenciar. A fumaça da batalha começa a se dissipar. Nós não recuamos, mas permanecemos firmes em nosso lugar de autoridade. E agora observamos. Deixamos de ser os guerreiros em combate para nos tornarmos os filhos do Rei que aguardam a manifestação pública da vitória que já foi decretada nos céus. O inimigo está em retirada, confuso, derrotado. O nosso Rei, o leão da tribo de Judá, está chegando ao campo de batalha, não para lutar, mas para inspecionar a vitória que ele mesmo nos concedeu. Prepare o seu espírito para ouvir o que o Espírito diz à igreja, o que o Rei diz aos seus soldados vitoriosos. Na parte final e culminante desta nossa oração, não mais pediremos, não mais combateremos, mas simplesmente nos levantaremos para ouvir e proclamar a declaração profética da vitória, que já é nossa em Cristo Jesus. Acalme o seu espírito de guerreiro e prepare-se para receber a coroa do vencedor. E agora, com as ordens de libertação proclamadas, com as fortalezas abaladas pelo poder da palavra, nós mudamos a nossa postura, não mais a de guerreiros em combate, mas a de filhos do Rei, que aguardam a manifestação da vitória já decretada. Prepare o seu espírito para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Na parte final e culminante desta oração, não mais pediremos, nem combateremos, mas simplesmente nos levantaremos para ouvir e proclamar a declaração profética da vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Acalme o seu espírito de guerreiro e prepare-se para receber a coroa do vencedor. Levante a sua cabeça, meu amado irmão, minha amada irmã. O tempo de olhar para o chão, para sua dor, para sua vergonha, acabou. O sol da justiça já nasceu sobre você, trazendo cura em suas asas. A sua manhã chegou. E agora, com a autoridade que me foi concedida como atalaia e intercessor, eu declaro profeticamente sobre a sua vida o que já foi consumado nos céus. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, está, neste exato momento, montando uma guarda celestial ao redor do seu coração e da sua mente. Aquela guerra interior, aquele turbilhão de ansiedade, aquele debate incessante de medos e preocupações, cessaram. O Rei Jesus se levantou no barco do seu coração e ordenou à tempestade: acalma-te, emudece, e fez-se grande bonança. Sinta a quietude, sinta a serenidade. Não é a ausência de problemas do lado de fora, é a presença do Príncipe da Paz do lado de dentro. Esta paz é o seu novo normal. Esta tranquilidade é a sua herança. Os pensamentos de Deus a seu respeito, que são de paz, tornam-se agora a realidade da sua alma. A paz foi restaurada. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcançou. As janelas dos céus que talvez parecessem de bronze foram abertas sobre a sua cabeça. O que você semeou com lágrimas, você começa a colher com alegria. A bênção de Deus não está mais a caminho, ela chegou. Assim como diz a palavra em Deuteronômio, a bênção te persegue e te alcança. Eu declaro que você é bendito na cidade e bendito no campo. Bendito é o fruto do seu ventre, os seus filhos. Bendito é o seu trabalho, o fruto das suas mãos. Bendito és tu ao entrares, e bendito és tu ao saíres. Os teus inimigos que se levantaram contra ti, o Senhor os fará fugir diante de ti, por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a mão. A provisão que você precisava, a porta de emprego que você buscava, a solução financeira que parecia impossível, eu declaro em nome de Jesus, chegou, tá feito. A bênção está sobre você. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, que a sua fé foi completamente renovada. Aquela fé vacilante, frágil como um fio, foi transformada em um cabo de aço, ancorado na rocha eterna. A sua fé,
que talvez fosse do tamanho de um grão de mostarda, começou a crescer e se tornou uma grande árvore, onde outros virão encontrar abrigo e esperança. A dúvida foi expulsa. A incredulidade foi silenciada. Você não mais anda pelo que vê, mas pelo que crê. Você olha para as montanhas de dificuldades e não mais as teme. Você agora lhes dá uma ordem, em nome de Jesus, e elas se movem. A sua fé agrada a Deus. A sua confiança o move. E por causa da sua fé renovada, milagres que estavam retidos são liberados agora sobre a sua vida. Está feito. A sua fé foi acesa, e nunca mais se apagará. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que as cadeias foram quebradas para sempre. Aqueles cativeiros que te aprisionaram por tanto tempo, aquelas fortalezas que foram bombardeadas pela nossa oração, ruíram. O espírito de escravidão não tem mais lugar em você. Você foi chamado para a liberdade. Eu declaro que o jugo que estava sobre o seu pescoço foi despedaçado por causa da unção do Espírito Santo. A porta da sua prisão foi arrancada dos seus gonzos. Saia, caminhe em liberdade. A pornografia não te domina mais. O vício não tem mais poder sobre você. A depressão não é mais a sua identidade. A amargura foi arrancada pela raiz. Voca Aliver, a palavra do Senhor, se cumpriu em você. O Espírito do Senhor está sobre ti, para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Hoje é o seu dia de jubileu. Está feito. Você está livre. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a sua história de dor foi reescrita por Deus. Aquele capítulo de vergonha, de humilhação, de perda, Deus o está transformando no seu maior testemunho. Conforme a promessa de Isaías 61, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Eu libero sobre você uma porção dobrada, de honra, de alegria, de restituição. Onde você foi humilhado, Deus te exaltará. Onde portas foram fechadas na sua cara, Deus te abrirá portas que ninguém poderá fechar. Onde você chorou sozinho no escuro, você dançará de alegria na luz. A sua tristeza foi transformada em alegria. A sua noite escura deu lugar a um dia glorioso. Ouça o do Maiodeia da graça de Deus. A sua história não é mais sobre o que o inimigo te fez, mas sobre o que Deus fez por você. A sua honra foi restaurada. Portanto, com o coração transbordando, levante-se em espírito e comece a agradecer. A gratidão é o selo da vitória. Agradeça não pelo que você vai receber, mas pelo que você já recebeu, pela fé. Junte-se ao salmista e ordene a sua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não se esqueça, foi Ele quem perdoou todas as suas iniquidades. Foi Ele quem sarou todas as suas enfermidades. Foi Ele quem redimiu a sua vida da perdição e te coroou de benignidade e de misericórdia. Foi Ele quem encheu a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Agradeça, meu irmão, minha irmã. Deixe um cântico de gratidão brotar dos seus lábios. O louvor é a atmosfera do céu, e ao louvar você traz o céu para sua realidade, e agora, após esta jornada intensa de oração, que nos levou das profundezas da dor ao cume da vitória, eu quero selar este tempo com uma bênção sobre a sua vida. Receba estas palavras, não como vindas de um homem, mas como um eco do coração do Pai, para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te proteja de todo mal, do todo perigo, de toda seta do inimigo. Que Ele te guarde em todos os teus caminhos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a luz da sua face ilumine as suas decisões. Que a sua graça te baste em cada momento de fraqueza. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você sinta o olhar de aprovação e de amor do Pai sobre você. E que essa certeza te traga uma paz profunda e duradoura. Vá neste teu dia, nesta tua semana, nesta tua vida, debaixo desta bênção. Caminhe na sua nova identidade de filho amado, curado, livre e vitorioso. Seja um farol dessa luz, um portador dessa esperança, um distribuidor dessa paz por onde quer que você for. E se ao longo desta jornada de oração, em alguma de suas partes você sentiu o toque inconfundível de Deus, se esta última declaração profética de vitória selou algo poderoso no seu espírito, se você recebeu esta oração não como meras palavras, mas como uma resposta direta do céu para a sua vida, eu quero te pedir, com todo o meu coração e com um senso de propósito divino, que você faça 3 coisas. Primeiro, se ainda não o fez, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Faça desta a sua aliança conosco, um compromisso de buscarmos juntos a face de Deus a cada dia. Segundo,
Seja um canal da bênção que você recebeu. Pense em quantas pessoas estão precisando ouvir esta oração. Compartilhe este vídeo, espalhe esta onda de vitória e esperança. E terceiro, e talvez o mais importante, cele a sua vitória, no mundo espiritual e no mundo físico. Desça até os comentários e escreva a palavra que resume e confirma tudo o que recebemos aqui hoje. Escreva, com fé, com convicção, amém. Ao escrever amém, você está gritando para o céu, para a terra e para o inferno. Assim seja, tá feito, eu recebo. Esta vitória é minha. Vá em paz. Vá na alegria do Senhor. Caminhe na certeza da sua vitória.